Primeira Impressão, o seu programa de empreendedorismo, cultura, política e também de entretenimento. Você já sabe que toda terça-feira a gente vai estar junto e vamos conversar sobre um assunto e vamos ter personalidades do Rio de Janeiro, do Brasil, para mostrar para vocês o conteúdo deles e o trabalho que está acontecendo na atualidade no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade. E a gente tem muita coisa para conversar aqui no programa Primeira Impressão, que você já sabe, a primeira impressão é a que fica. Primeira Impressão está aqui hoje com uma personalidade maravilhosa de um dos nossos pilares do programa, que é a cultura. E a gente vai atender, vai conversar com ele sobre teatro e vai ser muito legal. Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, mandem sugestões, entrem no chat. E para você que quer participar do programa, entre em contato com a nossa produção. Se você tem um conteúdo, tem um trabalho, quer divulgar e tem a ver com o nosso conteúdo de programa, vem para cá, vem fazer parte da nossa família. E se você quer ser um parceiro, não se preocupa, entra em contato com a gente, está aqui passando embaixo os créditos do programa, as nossas plataformas digitais, fala com a produção e vem fazer parte da família Primeira Impressão. Primeira Impressão hoje está recebendo uma pessoa maravilhosa que eu posso dizer que é meu amigo, a gente já trabalhou juntos, se conhece há muitos anos, e é um cara que tem uma carreira no teatro e na cultura muito extensiva. Reinaldo Santana é professor, historiador, diretor de teatro e cinema, articulador da Rede Latino-Americana e Africana de Teatro em Comunidade e diretor do grupo Entrou por uma Porta. Reinaldo Santana, meu amigo, como é que está essa vida tão extensiva, Reinaldo? Como é que está o trabalho, querido? Bom, nós estamos renascendo, né? A cultura está renascendo no país. Nós tivemos um período funesto. Durante 6 anos, praticamente desapareceu a cultura no país. E retomamos agora. Renascemos. O grupo Entrou por uma Porta é um grupo de 35 anos. Então, o processo de fênix é normal, né? A gente morre e nasce a cada dia. É um grupo que tem suas raízes no subúrbio carioca, surge em Guadalupe e Marechal Hermes, se estende para Jacarepaguá, Meia e acaba chegando a Paris, Lyon, Guiné, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Colômbia. Então hoje o grupo Entrou por uma Porta é um grupo que eu digo transglobal. É um grupo de teatro comunitário, mas com suas raízes e ações no país todo, fora do Brasil, e nós temos essas ações. Como é que funcionou isso? Como é que começou esse processo? Como é que começou o grupo? Como é que houve esse desenvolvimento? Como é que começou essa interação pelo mundo afora? Como é que isso funciona? Como é que isso aconteceu? Em 1988, Paulo, eu conheci Plínio Marcos. Plínio, pô. Plínio. Os maiores dramaturgos do Brasil. Boal. Eu estava em São Paulo. Eu tinha me graduado em 84 de teatro e em 88 eu disse assim, vou para São Paulo. Era funcionário do município e do estado. Tirei licença e fui para São Paulo. Entender como funcionava a oficina, como funcionava o grupo Opinião se reestruturando, como é que o Plínio fazia o trabalho lá em Santos. Isso me deu um start. No Rio de Janeiro, vocês naquela época tinham um Umbu, você tinha o Tá na Rua em articulação, você tinha o grupo Dia a Dia do João Siqueira. Então você tinha grupos espalhados, né? Mas não tinha um fluxo
comunitário. O Plínio me falou o seguinte: o melhor teatro é aquele que nós fazemos dentro da comunidade, para a comunidade. Nisso, eu escuto a fala que Guti Fraga estava se organizando lá no Vidigal, e eu disse assim, não, então vou reunir com uma galera de subúrbio, já que a Zona Sul está se organizando, vamos bater de frente. Fui. A Guadalupe, Marechal, aí o Mário de Oliveira, diretor do Armando Gonzaga, que você conheceu bem, o Mário. Aí eu cheguei pro Mário e disse assim, Mário, poxa, eu fiz Unirio, eu queria reestruturar, eu queria estruturar um grupo, estruturar um grupo, que eu vinha de grupos de teatro amador. Aí o Mário virou para mim, não, faz o curso aqui que de repente aparece, né? Você dentro do curso aparecem as pessoas. Eu fiquei 1 ano dentro do Armando Gonzaga como cursista e como ator, e o Mário vira para mim e diz assim, cara, você realmente fez direção porque você não é um ator, você é um diretor. Você é um cara que constrói. Você não é um cara que... você não é como dizer, um pau mandado. Você é um cara que vai chegar e vai construir. Você é um capitão, você é um meio de campo. Então, eu comecei a articular uma estrutura de ter um diálogo sobre teatro. Vim na biblioteca do teatro, tinha o falecido senhor Ari, que era da biblioteca, comecei a xerocar, fotocopiar textos, mimeografar textos e trabalhar. Nisso, começa o embrião do Entrou por uma Porta, em 88. Aí, esse embrião me gera a trabalhar em Duque de Caxias, como professor. Eu estou trabalhando em Duque de Caxias e, assim, empolgadérrimo, né? Dando aula de artes cênicas, vou trabalhar aqui, vou construir aqui. E voltei ao trabalho em Jacarepaguá. Em Duque de Caxias eu conheci o falecido professor Darcy. Sim. Eu estava lá fazendo um trabalho de meio ambiente, aí junto ao pessoal do IEF, antigo IEF, e os alunos fazendo um trabalho. O Darcy vira assim, Marieda sabe que você está fazendo isso? Gente, Marieda você imagina um professor de turma, um cara que está ensaiando construir um processo de teatro na cabeça, assim, isso em 88, né? E um deus, né? O Darcy era o deus, né? É um ícone. Darcy, Reinaldo, só para te cortar um pouquinho, para o pessoal entender. Darcy que ele está falando simplesmente é o professor Darcy Ribeiro. Não precisa dizer mais nada, né? Aí ele virou para mim e disse assim, não sabe, mas esse trabalho que você fez é muito legal, um trabalho muito europeu. Você já foi à Europa? Se não, estou fazendo várias inscrições, quero fazer um trabalho que gostaria de viajar e tal. Ele disse assim, talvez você vá, né? Você persevera que você vá. Ele não mexeu uma palha, mas aquela palavra dele, persevera, pensa, positiva, aquelas palavras que ele falava, as palavras de ordens tradicionais dele, né? Incentivava, né? Estimulava, né? Eu mandei uma carta à revelia, assim, revelia, hoje o pessoal faz isso normal, mas naquela época você mandar uma carta para um grupo internacional, a Companhia Bagato, e dizendo assim, eu sou diretor de teatro no Brasil, graduado pela Universidade do Rio de Janeiro, no ano de 83, e trabalho com subúrbio, e descobri que vocês fazem um trabalho dentro de fábrica, não sei o que, parará. Mandei a carta, mandei meu currículo, mandei foto. E naquela época... Isso numa época que não tinha e-mail, né? Não tinha e-mail. Aí os caras me pediram uma fita... A fita cassete? Não, de áudio. Naquela época não tinha cassete, não tinha vídeo. Me manda uma fita cassete do seu espetáculo. E era um musical. Que eu fazia Sonho de Gracinha. Olha só, Sonho de Gracinha. Naquela época nós éramos mais tranquilos, né? Com essa coisa gracinha, do gracinha, papapá. Então, mandei
Aí os caras disseram, nós vamos estar no Brasil, em São Paulo, tal, 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 papapá. Isso já chegando a novembro de 88. Aí eu disse assim, pô, tem que descolar 5 dias da escola, né? Para ir a São Paulo, entender esse processo. De 87 a 88, minha vida mudou, né? Aí cheguei lá e encontro o pessoal da Companhia Bagato, né? E eles estavam com uma dúvida, eles estavam com um espetáculo chamado Fratello de Lupo. Não tinham soluções para algumas coisas, que é uma história que conta uma mulher que está numa cabana e ela está no momento de ter o filho e ela escreve uma carta para o filho quando ele fica maior. E a história, o conto italiano, a mulher morre. E ela escreve uma carta. Aí a Mariela, que era coordenadora do grupo, né, era produtora, me pergunta muito claramente o que você pensa com esse tema. Aí eu digo assim, não, na minha ideia, essa mulher foi presa por um sonho de Oxum na beira da cachoeira. Oxum abriu a cachoeira em 2 partes e um tempo está o filho vivo conversando com a mãe num passado que está conversando com ele através dessa cachoeira de Oxum. Quer dizer, você transporta para a cultura do país, do Brasil, do Rio de Janeiro, mais propriamente dito, uma história um conto que é italiano, eurocentrado. Isso. E aí eles viraram, qual é a música que você colocaria? Eu falei, eu coloco os cantos de Oxum. Oromimá, Oromimaiô, Oromimaiô, Ambadoa e eu. E qual outro canto? Orochunariô, Orochunariô, que é um canto mais senegalês, mais arabesco, né? Que fala de Oxum. Mas não tem nada em português. Aí, português, eu sou de candomblé, e eu disse assim, o que eu tenho de canto de português de Oxum? Aí lembrei de um canto de Umbanda, que é aquele, eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sim, sentada na beira do rio. Aí, eu acho que aquela entrevista para mim vazou, né? Assim, valeu a pena ter em São Paulo, tomado uns drinks, né? Batido um papo. A Mariela fala português, ela fala português, então ela fazia os intermédios e cada hora um perguntava e tal. Aí o diretor musical deles, você tem partitura disso? Assim, não tem partitura. Faz nem sentido. Aí continuamos essa conversa o resto do final de semana. Voltei para o Rio. 20 dias depois me chega uma carta me convidando a dirigir o espetáculo. Legal. E ao mesmo tempo participar do Reencontro Internacional de Teatro para Infância e Juventude, que é o ITEJ de Lyon. O cara que estava pensando no Rio de Janeiro, grupo de teatro no Rio de Janeiro, parará, já tinha uma célula surgindo ali de pessoas. De repente você tem que mudar a tua vida e experimentar a Europa. Ali foi meu primeiro abandono do Estado. França. Não, foi para a Itália, foi depois para a Itália, França. primeiro França. Pedi uma licença e fui. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia, a coisa mais interessante que no primeiro dia, qualquer lugar você acha que vai tomar um café, vai bater um papo, não sei o quê. Não, vamos pro teatro, trabalhar. Descobri que os caras não tinham percussionista. Como é que eu ia botar ponto de candomblé? Não tem sentido, ponto de umbanda. Eles não tinham percussionista, eles falaram, poxa, tipo assim, entre linhas a grana tá curta, contratar um percussionista é muito caro. A contratação de percussionista.
Então, como é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar essa questão do percussionista, vamos entender. Aí, o Mauro, um músico italiano, me chega com um violoncelo, um cello. Violoncelo. Sim. É uma percussão de corda. Uhum. E pediu para eu cantar enquanto ele fazia, né? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Então ele pegava o ar. Assim, pô, aí é minha percussão. Pô, que legal. Aí eu vi Mamãe Oxum na cachoeira. Ele. Ele foi tirando o ritmo percussivo a partir das cordas que ele tinha. Então, Reinaldo, aconteceu uma coisa interessante. Você pega um conto italiano, uma coisa eurocentrada, traz para a cultura do Rio de Janeiro, espelhado na matriz africana, com contos do candomblé, com pontos. E aí você leva isso para a Europa. Aí chega na Europa, o cara não tem percussionista, ele pega um cello, que é um instrumento puramente europeu, e consegue fazer o som da percussão. O som da percussão, quer dizer, é uma interação que sai da Europa para o Rio, do Rio você leva para a Europa, e essa é uma coisa muito louca isso. E a atriz era contralto. E a atriz era... tem isso também. Que eu vi Mamãe Oxum, né? Toda impostada, né? E esse processo todo, aí eu descobri uma coisa que já tinham me falado há muito tempo, que o europeu não consegue espalmar o pé no chão. Ele anda que nem bailarina, né? Na ponta dos pés. Isso pra mim era terrível. Como é que eu ia ver uma Mamãe Oxum que nem bailarina, né? Não existe, né? E dizem que isso tem uma razão de ser, não sei se tu sabe, né? Que é porque o piso na Europa, ou na Itália, era tudo na base das lajotas, né? E aí o europeu, ele pisa na ponta do pé justamente para não machucar, né? Para não se machucar e não escorregar. Não escorregar, porque lá tem muito frio, dá lima, aquela coisa toda. E na África é chão, né? E na África é chão, né? Rio de Janeiro, subúrbio é chão, né, cara? E aí eu tive que fazer uma interação que era transformar essas atrizes em atrizes brancas, eurocentradas, em negras. Cara, tu subverteu a ordem toda. Aí eu comecei a conversar com elas e descobri a influência moura, a influência africana na Itália. Né? O nosso batatinha frita 1, 2, 3, que é que é o tarol, né? Sim. Eles fazem o relógio de Milano, toca tum, tum, tum. Aí eu fui pelas brincadeiras, nos ensaios, fazendo laboratório de brincadeira e trazendo a africanidade. Esses elementos, né? Trouxemos o escravo de Jó. E no escravo de Jó, eu naquela época eu já ordenava um sonho de uma dissertação que eu vou fazer um dia, que é o escravo de Jó ser usado para treinamento de soldado. Sim. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa o janguelê ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. É exatamente isso. Mas diz que, inclusive, essa aí é uma tática de guerra até chinesa. Isso, é luta de bastão. Luta de bastão, né? Essa é uma coisa muito interessante, gente, que foi transformada numa brincadeira infantil. Isso. Né? Treinava o garotinho muito pequeno. E aí eu comecei a usar. E usei na cena. Esse escravo de Jó, eles comerem bolo na cena. Ela pega o bolo, escravos de Jó. Entendi. E ele pega o manjar. Jogavam caxangá. E eles trocam o alimento. Entendi. Em cena, nessa cachoeira imaginária, une as épocas. Isso foi muito legal, porque foi um ano e pouco de cena. Cada vez mais eles ficavam mais brazuca, né? Até no jeito de falar, de andar.
e eu fiquei um pouco europeu, né? É a troca, a simbiose, né? Mas as coisas foram muito interessantes, né? Tanto que meu primeiro filho é italiano, né? Nesse processo todo. Tinha que acontecer, né? Aconteceria, né? E esse processo também nos dá uma possibilidade de, quando eu volto ao Brasil, eu reúno, já em fins de 89, esse núcleo, que já estava meio embrionário, e aí surge Entrou por uma Porta. Sim. Nesse surgimento, nós retomamos o Sonho de Gracinha, encaixamos já setor de comédia de tipos para falar para o subúrbio carioca, né? Pegamos texto de Eliseu Miranda, pegamos texto de Nelson para falar sobre o interior, sobre o subúrbio carioca. Quantas peças de lá para cá já foram com o grupo? Uns 40 espetáculos, de pequeno, médio, cena específica para um processo, junção de grupos. A produção mandou para mim aqui, Reinaldo, que você, só para a gente relembrar uns prêmiozinhos que você recebeu, que são, eu acho que são muito importantes. Prêmio Mambembe de 1989, que é dessa época que você está falando. Porque eu cheguei e foi prêmio de montagem teatral, né? Não, foi prêmio do Motim. Do Motim, né? Movimento de Teatro para a Infância. Eu voltei com um pensamento europeu que o teatro para a infância, o teatro infantil, não deveria ser só para criança. Reunimos um grande grupo, um grande happening de grupos, e passamos a transformar a cena teatral. Entrou Dudu Sandrone, que estava na liderança do processo, Denise Crispum, várias pessoas que hoje estão na cena, pessoal do Ombu, e começamos a discutir sobre a cena para a infância. E como essa cena da infância, ela estava tão distante. A gente chegou aqui, tinha super-heróis enfrentam não sei quem. Lobo Mau luta com o Chapeuzinho Vermelho por causa da casa da vovó. Sei lá, o teatro infantil, ele era um pouco, não sei, tô perguntando a tua opinião. Eu acho até que era, mas você não acha que o teatro infantil ele era um pouco diminuído em relação à própria expressão e à arte teatral na época? Você não tinha nem camarim. Não tinha nada, né? Você não tinha camarim, você chegava e tinha que montar. E nós ficamos um ano trabalhando, e o primeiro é de 89, então nós recebemos ele já em 90. Então nós ficamos de outubro de 89, que foi da data do Dia da Criança, lançamento do Motim, até junho de 90. Você teve também um prêmio de montagem teatral em 2010? 2010, com histórias contadas e compartilhadas. Também em 2012, com Beatriz, né? Beatriz. E Beatriz, como é que foi essa história aí, cara? Foi em cima da história da Beatriz Nascimento. Foi sucesso essa montagem, né? Foi uma experiência de dirigir atrizes, inclusive com a participação da filha da Beatriz, da Beatriz Nascimento, né? Então foi muita coisa, foi um espetáculo que mexeu muito. Até porque a Beatriz Nascimento foi amiga do meu falecido pai. Então, assim, tinham coisas ali que eu lembrava muito próximo. E como você falou do seu falecido pai, eu vou fazer uma homenagem a ele, porque ele é uma pessoa foi uma pessoa muito conhecida, ícone também da cultura do Rio de Janeiro, da parte esportiva, porque, para vocês que não sabem, Reinaldo Santana é filho do saudoso Pai Santana, eterno Pai Santana, massagista do Vasco da Gama, um homem de tantas histórias e querido por todas as torcidas do Rio de Janeiro e do Brasil, Era né? Ele, Mussum, Simonal, né, cara? Jair Rodrigues. Fazia parte daquele quarteto icônico, né? Jogava na meiuca ali. Pai Santana, que foi um cara grandioso, né? Que Deus o tenha, porque ele era um cara muito bom. Reinaldo, como é que é essa gestão da cultura e dos investimentos? Como é que você considerou isso? Você que esteve no Brasil, foi para a Europa, da Europa você veio para o Brasil. Os lugares que você frequentou, o Brasil teve um momento horrível agora,
está agora, parece que recrudescendo, né? Está começando a voltar a acontecer, mas como é que você vê essa diferença da Europa para cá, da África também, porque você teve na África um continente maravilhoso, como é que você pode falar para a gente assim, da cultura? A cultura, como atividade econômica, nós temos que pensar que ela mexe em muitos países mais do que o PIB. No Brasil é um deles. Nós tivemos um ministro da Cultura, que era o Gil, que entendia essa capilaridade dessa cultura empresa e entendia a cultura social. E ele conseguiu unir isso no Ministério, criou os pontos de cultura, saiu, entrou o Juca, que continuou o processo. Vem o governo Dilma, entra Marta Suplicy, dá uma estancada, entra Ana de Holanda, Ana de Holanda, depois Marta, dá uma estancada nesse processo. E vieram os 6 anos de apagamento. Sim. Então, esse processo cíclico, na Europa você não tem. A Europa, quando pensou isso, pós-guerra, eles pensaram um processo de reconstrução social e empresa, já que grande parte dos países, grande parte dos subúrbios em qualquer lugar, Nova York, eu tive em Nova York, você vai até Nepal, qualquer subúrbio desse, ele se move com a cultura. É o cara que faz o angu, é o cara que faz o chinelo, é a mulher que penteia, é a manicure. Então isso tudo faz parte dos meios culturais. Então, a Europa, pós-guerra, se sustenta e levanta as grandes cidades a partir da cultura, como política de governo. Não era política de Estado, não de governo. Então, o artista, ele passa a ter uma mesada, porque ele leva pessoas a consumir naquela região. Na França o cara recebe uma mesada do quartier que ele mora, parará, aí ficou aquela história que o cara queria ganhar dinheiro do comerciante local. Não, ele ganha dos impostos recolhidos ali. Na Argentina também rola, quem mora na Boca recebe do Boca Juniors e dali do comércio. Existe uma interação entre a parte privada, governamental e a ação social que funciona disso tudo, dessa simbiose, né? O que poderia ser muito bem feito aqui com as escolas de samba no Rio. Sim. Reisados, bois. E até é feito, né? Não, mas talvez da forma como deveria, talvez no total. Né? Isso, eu acho que deveria ter uma interação maior, um processo maior. E agora, com a Margareth Menezes, que já vai para o seu 2º ano, você vê um renascimento. Bem devagar, porque você tem que recuperar 6 anos. Se fosse só pegar do Gil para cá, não haveria tanto esforço. É verdade. Mas aí você tem que pular 6 anos para trás, ver quem morreu, quem teve Covid. Na verdade, se perdeu quase uma década nisso, até por primeiro uma estagnação e depois um completo obscurantismo. Então você recuperar praticamente 10 anos daquilo que estava se iniciando de uma forma profícua, né? Então assim, é a mesma coisa se você pegar o CIEP hoje, você tem que começar do né? zero. Acabou. Do zero. Então, assim, todo esse processo, você tem um profissional brasileiro, Broadway, que se entende como Broadway, quer ser Broadway, pensa nisso, é global, é isso, é aquilo. E você tem um profissional que esse sobrevive da arte. No Nordeste, no Sul, aqui, Parará, é o cara comunitário. É verdade. O Antônio Nóbrega. É isso que eu ia falar. O Antônio Nóbrega, por exemplo, é maravilhoso. Ele vive das comunidades onde ele trabalha. A Carroça de Mamulengos. Oi Galê. Você pega um boi desses tradicionais de Pernambuco, de Olinda, o cara vive daquilo. Passou o filme do Frevo aí, que o pai que não quer que a filha jogue futebol, nem viu o filme, mas eu sabia que o filme falava da família do Frevo. Bem comentado, certo. Então, assim, é uma história que a gente tem que entender, que hoje o teatro carioca se distanciou um pouco
das questões suburbanas, quando nós tínhamos João Bittencourt, o Eliseu Miranda, a própria Bibi, ia para Marechal Hermes, o Procópio. Essa galera sobrevivia do subúrbio. Mas não tinha televisão. Mas quem disse que as pessoas não assistem? As rodas de samba estão cheias. Mas tu não acha que houve, além disso, um distanciamento maior do artista? Do artista. O artista começou a querer outros lugares. E aí ele selou com a Zona Sul. Sim. Quando eu volto da Europa, eu volto na contramão. Eu tive convite para ir dirigir alguns ensaiadores de novela, ensaiei alguns atores, fiz alguns processos de cult, hoje que são... laboratórios. Laboratórios, mas hoje são chamado cult ator. Training, então, né? Você dá um treino no cara, mas aquilo não me agradou. Primeiro que eu já era cineasta, né? Eu fui aluno de Glauber no início dos anos 80. Eu já estava com um processo na cabeça de virar cineasta. Em 92, depois desse circuito e consolidação no mercado, eu acabo entrando para a Extraordinária. Sim. Que foi meu grande laboratório. Aqui eu vou receber para pensar uma TV comunitária dentro do CIEP, com professores e animadores, e vou estar perto do pessoal da animação cultural, que eu possa pensar atividades culturais. E lá onde você trabalhava, na engenharia, pedindo a vocês para fazer isso ou aquilo. Eu tinha uma equipe de engenharia que pensava a implantação com a gente. É só para esclarecer para o pessoal que está vendo o programa agora, mas que não acompanhou essa época, o Reinaldo está falando da época do segundo programa especial de educação do governo Leonel Brizola, e que tinha os CIEPs. O CIEP era uma escola de transformação social. Sim. A ideia era essa, né? E ali dentro tinha animadores culturais, professores de teatro, e tinha TV comunitária, que era um trabalho que era voltado justamente para ter essa interação da educação, cultura, com toda uma sociedade. Infelizmente, esse programa acabou, e por motivos políticos, né? Isso aí foi sendo deixado de lado. Não foi uma política de Estado, sim, de governo. De governo. Foi deixado de lado, né? Infelizmente, né? Muitos profissionais aí que... Hoje a gente tem uma gama o Cidade Negra nasce no CIEP. Nasce no CIEP. Então, assim, um grande exemplo é o Cidade Negra. Muitos grupos tinham também, né? E depois não sabe por que tem tanta criminalidade aí. Governador, políticos, aí vamos pegar esses projetos sociais, programas, vamos trazer... É engraçado que na Europa, Reinaldo, funciona. Você vai na França, funciona. Vai na Inglaterra, tem. Dramaturgicos, tem coisas que funcionam. E aí o brasileiro vai lá, a elite brasileira vai lá, não estou falando só de políticos, estou falando de empresários também, aplaudem. Mas chega aqui no Brasil não fazem. Nós temos aí como ponta um programa que está sendo imitado pelo mundo todo, inclusive com Israel, que é o Ponto de Cultura. Só que alguns países não querem que esses pontos de cultura tenham um diálogo com a comunidade, porque você fortalece, você transforma e faz o trabalho que eu faço, que é dentro da comunidade, o grupo ser residente na comunidade. Nós fazemos todas as atividades do grupo ali, cenografia, encenação, dá cursos, ensaia, tudo ali dentro. Então você transforma aquela comunidade. Aí você apresenta naquela comunidade, você traz coisas para lá, aí você sai, mas você não faz dali esteio para ir para um teatro dos grandes atores. Não, você vai para o teatro onde aquela comunidade ou outra comunidade possa assistir. E é uma coisa que é interessante, né? Você acabou de falar um ponto que muita gente às vezes não percebe. O teatro envolve um grande número de pessoas que trabalham ali, de profissionais, de mercado de trabalho, que não é aproveitado, né? Você falou em cenografia, ali tem marceneiros, tem eletricista, tem tanta gente que faz parte desse grupo e o governo não aproveita isso. No espetáculo hoje, envolve muita gente, no meu espetáculo hoje, eu envolvo 30, 40 pessoas. Só de profissionais. Profissionais. Aí se você juntar os atores, aí vai para 100 pessoas.
É uma coisa interessante. Gente, a gente vai continuar, mas antes eu vou fazer um pedido para vocês. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, mandem perguntas, sugestões, que é para a gente manter o nosso programa Primeira Impressão sempre aqui às terças-feiras, 19 horas com vocês. Tá bom? E agora a gente vai continuar com o Reinaldo aqui. Reinaldo, desculpa a interrupção, mas a gente tem que pedir a inscrição do canal, porque é isso que faz mover, né, cara? Senão a gente não monetiza. Senão a gente não vai ter programa, né? A gente tem muita gente para apresentar com conteúdo aí, né? Eu acho assim que a TV de streaming vem responder ao processo dos anos 80 da TV comunitária, né? A TV de streaming hoje é nosso sonho de TV. É mostrar que quando eu estava lá nos anos 80 fazendo TV pirata, com VHS e tal, hoje a gente tem as câmeras de alta resolução até no celular e podemos produzir coisas fantásticas, né? Quer dizer, e botar no ar. Agora, de fazer uma colocação contigo aí, TV aberta, cinema, streaming, teatro, como é que está o teatro dentro desse contexto? Porque o teatro é a primeira arte, né, a externar o pensamento do homem, os seus sentimentos, desde a Grécia Antiga, né? Como é que está o teatro, o corredor cultural, programação no Rio de Janeiro? Está havendo? Você acha que está enfraquecido? Olha, você tem um teatro que acontece, né, que é o teatro oficial, né, nos grandes palcos, aí, rede municipal de teatro, tal. E você tem o parateatro, né, vamos dizer, o alternativo. O subterrâneo. Esse teatro, para mim, é fantástico. É capaz, e uma vez, o Mena Abranches, que é um diretor de teatro angolano, que foi líder revolucionário de Angola em 74, e em 75 ele esteve no Brasil, 75 para 76. Eu era moleque, fazia teatro amador. Eu acho que ali minha veia de diretor acordou ali. Começou a surgir. E ele parou para conversar com a rapaziada de escola municipal, escola estadual, que estavam ali assistindo o espetáculo dele. Um espetáculo angolano, ensaiado na trincheira de guerrilha. Aí ele falou que... Plena Guerra Civil, né? Guerra Civil lá. Aí ele falou que o teatro é uma das únicas artes que não para com a guerra, e você pode ter um grupo de atores no teu batalhão e fazer teatro com aquele grupo de atores. Aquilo impactou. Aí ele contou a história que ele ensaiava, tal. O grupo que ele trouxe para o Brasil eram de guerrilheiros do MPLA, e aquilo ali. Anos depois, eu cheguei a Angola, já com convite profissional para montar um elenco para a novela Musek, essa novela que veio de Angola. Eu e Léa Ferraz montamos esse elenco, demos aula para 400 e poucos jovens em Angola. Durante 7 meses, foi uma imersão angolana, ora pois. E foi um trabalho surpreendente, né? Assim, porque o afeto, a transformação, eu conversando com o Mena lembrava do dia, não lembrava especificamente das perguntas que eu fiz, mas ele lembrava do dia, lembrava dos jovens do Rio de Janeiro, oriundos da zona norte do Rio. E eu coloco para ele uma coisa: eu sempre fiz teatro, sempre trabalhei em escola de área de risco, né? Chamada área de risco. E sempre o jovem da área de risco tinha alguma coisa para falar no teatro. Plínio Marcos fala a mesma coisa. Sim. E aí você começa a ver que o teatro não para com a guerra, ele não para com as guerrilhas, ele não para com a violência que está acontecendo nessa cidade, essa cidade partida. Ele, pelo contrário, ele consegue unir. Consegue unir, e é uma porta-voz, né? Sim. Dessas pessoas. E aí esse processo me deu um sonho, né? É o que eu faço todo ano. Todo ano eu faço um encontro internacional de teatro comunitário,
onde eu pego várias comunidades e levo espetáculos vindo de fora e tento costurar esse diálogo. E eu acho que, além do streaming, além da TV, o teatro é pele. Sim. A roda de samba é pele. O cara tá ali tocando o samba do Revelação e as pessoas bebendo cervejinha, sonhando com a Revelação. Tem isso, né? O cara tá imitando a voz. Mais do que se identifica, né? Procura ser também, né? Ou imagina ser, né? O cara tá cantando igual o Diogo Nogueira, na grafia do Diogo Nogueira, e a pessoa tá lá, a mulher apaixonada, as pessoas apaixonadas pelo cara que tá tocando ali. Então, tanto que essa semana tivemos aí um revés de uma invasão e um cantor de pagode e 2 DJs morrerem numa ação que suplanta isso. Tanto que há uma revolta na Zona Oeste sobre isso. Essa revolta é maior do que se matasse um político ou alguma coisa aí, né? As pessoas estão mais revoltadas porque esse artista estava no exercício da função dentro da comunidade. Feriu a comunidade na alma, né? O mais gostoso. Mas infelizmente a gente está vendo uma época de violência profunda, né, Reinaldo? Mas você tem uma transformação, você tem uma resistência que hoje, pela manhã, eu vi pessoas assim no jornal falando que as pessoas da comunidade denunciaram o cara que estava dando golpe. E um processo muito louco, né? As pessoas irem para o Disque Denúncia falar. Coisa que a gente só conseguia fazer, eu lembro quando eu fiz o Denunciante, um espetáculo chamado O Denunciante, que era um cara X9, né? Que denunciava o morro, parará, parará. Porque a gente pegou um texto de um jovem do morro e ele pediu para que montasse. Legal. Aí, porque ele queria ouvir. Depois ele me contou a história, o pai dele tinha sido X9, criou a família sendo X9, vendendo informação, parará. Mas, e naquela época, né, era os anos 80, né, você tinha aquela coisa do teatro parar, acabou o teatro, mas começa o debate, né? E a comunidade virar e dizer assim, ele denunciou de boa. Porque se ele não tivesse denunciado, o fulano tinha matado o Beltrano para tomar o ponto de bicho. Era legal esse negócio dos anos 80 de você acabar a apresentação e ter essa discussão sobre a temática. A temática, né, cara? E por que acabou isso, né? Uma coisa que podia continuar. Não no todo, sempre, porque tudo que é demais acaba enjoando. Mas podia voltar, às vezes, a ter. Porque o teatro deixou de ser político. Deixou de discutir a vida. E nós fazíamos ainda dentro da personagem. E isso também nos deu um leque de como hoje o Entrou por uma Porta não é só um grupo de teatro. É mais do que isso. É uma TV comunitária, temos uma TV montada com 4 câmeras, temos um sistema de som Tascam. Montou uma estrutura um pouco mais, com uma amplitude maior, né? Reinaldo, como é que está o grupo? Aonde está a sede dele? Nós temos hoje um projeto que é assim, o grupo Entrou por uma Porta, a gente não tem uma sede física para receber as pessoas. Nós vamos às comunidades. Nós montamos um palco móvel, é uma carreta que é puxada por um carro, e ela vai e ocupa uma comunidade durante o final de semana. Tem aula de audiovisual, tem cineclube, tem teatro, tem aula de teatro, tem aula de dança. Então, Entrou por uma Porta hoje abriu a capilaridade. Nós temos uma sede administrativa, mas nós estamos indo fazer as atividades dentro das comunidades. Quer dizer, o teatro vai para as comunidades. Vai. E fala um pouquinho do Iaiá. Me explica o que é o Iaiá. O Iaiá é Histórias de Iaiá, é uma série de animação no qual nós montamos a partir de 2 anos com um roteiro na cabeça. Um roteiro que me foi dado a história em Serra Leoa, numa comunidade a qual eu trabalhei em Serra Leoa, com alfabetização de jovens e adultos. É uma menina
que na travessia do oceano, como escravizada, ela se atira no mar. Esse é o ponto. Que loucura, hein? Para não ser escravizada. Era o banzo. Na cabeça de um diretor, isso era muito simples, né? E eu sou sobrevivente. Na realidade, eu sou sobrevivente do banzo do navio negreiro. Uhum. Sou sobrevivente da senzala. Sou sobrevivente do tiro na favela. Meu falecido pai morou no Morro de São José. Minha mãe morou ali em Cascadura, no Fervo. Então eu sou sobrevivente. Para ser sobrevivente, eu tive que criar uma personagem que sobrevivesse a isso. Yaya é uma série, primeiramente de 3 episódios de animação. É o grande desafio nosso, trabalhar a animação. Nós estamos trabalhando stop motion e animação 3D. Essa contagem de história. Yaya é essa grande personagem que reconta toda essa história da sobrevivência da cultura afrodescendente. Meus parabéns por esse trabalho, meus parabéns pela sua carreira. O pessoal vai ficar chateado comigo, mas tem que entender que tudo que é bom também acaba, né? Pelo menos acaba em parte, porque Reinaldo tem muita história para contar, tem muita coisa para apresentar e vai vir certamente conversar com a gente mais vezes, porque é um grande amigo nosso, faz parte da família Primeira Impressão e ele é um brinde, é um presente que eu estou dando para vocês entenderem um pouco de cultura, de teatro, de arte, de comunidade, falar um pouco desse resgate, dessa dívida histórica que o brasileiro, o nosso país tem com os negros, com os índios, e a gente tem que discutir, tem que falar e tem que apresentar o que é bem feito, apresentar o que é feito no teatro alternativo, no teatro do subterrâneo, e a gente apresentar autores que vocês não conhecem ou que já esqueceram, pessoas como Plínio Marcos, citado para ele aqui, que foi um grande dramaturgo, Nelson Rodrigues, e tantos autores que o Brasil tem, e muitos deles que não são conhecidos, que estão por aí, e que pessoas, diretores como o Reinaldo Santana, está trazendo para o mercado, está apresentando e está ajudando, inclusive, alfabetizando, ensinando as crianças que estão por aí a gostarem daquilo que é importante, que é teatro, é arte e é cultura e educação. Reinaldo, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua carreira, pela tua apresentação e pela tua aula que você deu aqui pra gente, e você já está convidado a voltar. Gente, Primeira Impressão pede mais uma vez encarecidamente, vai lá assinar o sininho para receber a notificação do programa, se inscreve no canal, comenta e faz uma coisa para mim. Manda sugestões, se você gostou, se você não gostou, fala com a produção, os créditos vão estar passando aqui embaixo. Após o programa vai aparecer, tá tudo anotadinho direitinho aí, porque o pessoal da produção é hiper cuidadoso, é um pessoal que faz tudo detalhado, e eles que fazem a gente aqui poder estar conversando e abrilhantar com pessoas como o Reinaldo o programa, para que vocês possam gostar, para que vocês curtam com as suas famílias, e é isso que a gente quer. E você já sabe, Primeira Impressão é a que fica.